Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Alfeu, e seu irmão João. Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão os Zelotas e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino de Deus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro deste domingo, dia do Senhor. Hoje, 14 de junho, hoje à tarde, estaremos com a graça e a permissão de Deus em Sergipe, lá em Aracaju, né? Então, que Nossa Senhora prepare os corações daqueles que nós iremos encontrar lá às 14 horas de hoje. Muito bem, voltando aqui para o Evangelho de hoje, esses dias a gente tem visto essa coisa bonita, né? Jesus, ele abre o seu coração para revelar algo do mais profundo do coração de Deus. Jesus tem misericórdia, meus irmãos. Jesus está olhando para aquela grande multidão. Ele vê almas cansadas, pessoas feridas, sofridas, muitos que vieram de tão longe para escutar sua palavra. E o Evangelho diz que Jesus olha para aquela gente e via como que ovelhas que não têm pastor. Então, o evangelista está mostrando esta compaixão de Jesus, né? Porque Jesus, com seu coração misericordioso, ele gostava de estar no meio daquele povo, daquela gente simples, daquelas pessoas que não tinham voz nem vez, daqueles que Nossa Senhora diz que, na sua mensagem, né? Aqueles que são deixados à margem, não são valorizados. Pois é, meus irmãos, mas nos tempos de hoje, a gente não vê coisa diferente não, né? Pessoas vivem assim também como há 2000 anos atrás. Há pessoas que olham para o pobre e vê que é mais um, mas da minha classe, não é do meu grupo. É assim que o egoísta pensa. As pessoas se esquecem de que quando morrerem serão julgados pelo mesmo Deus. Vão ser sepultados, alguns num túmulo bem simples, debaixo de uma terra, num cemitério do interior, outros naquelas carneiras, naqueles túmulos chique, de mármore, de Carrara, mas vai feder do mesmo jeito. E todos serão julgados pelo mesmo Deus. Então há muitas pessoas que possuem bens materiais, mas carregam uma secura espiritual em sua alma, vivem vazias, sem Deus, sem a graça de Deus. Então, tem gente que vive no luxo, cercado de tanta gente, mas vive na solidão interior, vive sozinhos.
Muita gente acaba, né, acaba se acabando, como a gente costuma dizer aqui na Bahia. Então, é bom ter Jesus. Seja pobre, seja rico, seja um miserável que vive abaixo da linha da pobreza, tenha Jesus. Se você tiver Jesus, você vai se sentir melhor. Mesmo nas dificuldades, na tristeza, na dor, mas estando com Jesus, vem uma força que não é humana para ajudar a gente, né, meus irmãos? Então, há muitas pessoas por aí afora que já perderam a esperança há muito tempo. Acho que não tem mais jeito, não. Mas tem. Nossa Senhora diz que Deus está no controle de tudo, que Deus está do nosso lado, embora a gente não veja, mas Deus está agindo perto de nós. Se a gente rezasse mais, abríssemos o coração, certamente iríamos perceber esta presença amorosa do Senhor. Então estamos diante de uma realidade, a gente não pode fugir dela, né? Jesus, ele continua com seu mesmo amor, sua misericórdia, olhando para esta humanidade. É o mesmo amor, meus irmãos, de mais de 2000 anos atrás. É a mesma compaixão, é o mesmo desejo de salvação. Ele veio para isso. Agora, vamos abrir o coração para o bom pastor. Jesus está dizendo para a sua igreja, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então falta vocação, meu irmão, da igreja. Quando a igreja católica rezava lá no passado, que a igreja rezava mais, hoje uns gatinhos pingados ainda reza, mas a igreja, no geral, deixou de rezar. Viu? Tem gente que não gosta quando eu falo, mas eu tenho que falar. Essa é a verdade. Né? Porque eu aprendi muito no passado com a minha igreja. E se fosse para aprender hoje, eu estava em maus lençóis, porque tem aqueles que querem ensinar e tem um grupo maior daqueles que querem perverter a situação. Aí complica, né, meu irmão? Então, vamos pensar direitinho nisso, né? Que Jesus está nos chamando. Então, ao dizer que a messe é grande e os trabalhadores são poucos, então Jesus quer que a gente peça ao dono da messe, né? E aqui Jesus mostra uma coisa interessante. Ele está dizendo, pede ao dono da messe que mande operários. Então, o segredo desse pedido de Jesus é que ele não pede para agir, ele pede para rezar. É coisa interessante, né? Nosso Senhor pediu para a igreja rezar para que venham mais trabalhadores para a messe, ou seja, para que haja mais vocação. Então, antes de qualquer missão que a gente for fazer, estou falando no geral, mas eu sou leigo, o senhor que é padre, né? A gente precisa rezar. Se a gente não rezar, a gente se arrebenta, ou o diabo nos arrebenta, né? Então, antes de falar de Deus, é preciso falar com Deus. Entendeu a diferença? Eu ouvi essa frase em algum lugar uma vez, já faz muito tempo. Achei bonita demais. Antes de falar de Deus, é preciso falar com Deus. Então, nossa atitude de católicos, de evangelizadores que somos, é essa. Então, a nossa igreja católica, que é a única igreja de Cristo, ela necessita de homens santos, de mulheres santas, de religiosos, fiéis, missionários, leigos e consagrados, que sejam generosos, que levem a palavra, que estejam compromissados para testemunhar a verdade de Deus nas famílias, no trabalho, no meio em que se vive. Porque tem gente que tem vergonha de dizer que é católico. Tem gente que tem vergonha de rezar o texto. Tem gente que tem vergonha de dizer que é devoto de Nossa Senhora. Por quê? Porque o mundo lá fora não quer saber, então eu vou ficar calado. Não, não fique calado, não. Jesus diz que quem tiver vergonha dele diante dos homens, que ele vai se envergonhar diante do Pai que está no céu. Aí a gente se arrebenta espiritualmente, viu? Então, Jesus aqui, no Evangelho de hoje, ele está enviando os 12. Olha, e dá autoridade, viu, para os cabras, os discípulos, os 12. Nosso Senhor deu autoridade, diz aqui o Evangelho de hoje, meu irmão, para curar os enfermos, expulsar os demônios. Mas por que a gente não vê essas coisas acontecendo na igreja mais? Porque o povo deixou de rezar. A igreja deixou de rezar, a maioria dos padres deixou de rezar. Aí ficaram tudo fracos espiritualmente. Quando o demônio bate o pé, os cabras vêm de partir para cima, tem cabra que corre bem para longe, com medo. É falta de oração, meu irmão. Então a igreja precisa rezar mais. Aqui, ó, Nosso Senhor dá autoridade, não estou te inventando nada, não, está aqui no Evangelho. Jesus
Está dizendo aqui, ó, último, cadê? Versículo 7, em vosso caminho anunciai, o reino está próximo, né? Curai os doentes, ressuscitai os mortos. 56 anos. Nunca vi a minha igreja ressuscitar nenhum morto. Jesus deu autoridade, mas até hoje não aconteceu, né? Pelo menos eu nunca vi. Purificar os leprosos? Pois é. Expulsar demônio? Tá, tem padre exorcista que bota o cão para correr. Mas era para todos os padres ter essa capacidade. Mas não tem. Pronto. A verdade é essa. Precisa ter. Então vamos rezar pela igreja para que essa graça que Nosso Senhor deu à sua igreja, a gente possa ver, né? A igreja precisa anunciar, o reino de Deus está próximo. Jesus não mandou? Então vamos lá. Então, a gente vê que nós que somos batizados, né, recebemos uma missão importante. E Nosso Senhor está nos chamando. Então vamos ir como Jesus pede. Talvez você e eu não alcancemos grandes feitos, mas se você e eu tentarmos, já é uma vitória, meu irmão. Então, vamos evangelizar. Vamos levar a palavra de Deus. Evangelizar não é só levar a palavra não, viu? Tem mais. Evangelizar também é amar, é acolher, é servir, é consolar, é visitar o doente. O senhor que é padre, a gente visita, mas a gente não é padre. O padre visitar o doente, levar a unção dos enfermos, que é um sacramento da igreja, dar testemunho, estar no meio do povo, como Jesus, meu irmão, não contava história não. O povo chamava, ele estava lá colado, abençoando, curando, e ele, o mesmo poder que ele tinha, ele passou para a sua igreja, deu poder, está aqui o evangelho, não estou te inventando nada, viu? Está aqui escrito. Aqui, terminando no final, nas duas linhas finais do evangelho, está aqui na minha frente, ó. Jesus deu autoridade para curar enfermo, expulsar demônio e etc e tal. Então, vamos ver esse negócio aí, viu? Então, vamos pensar se a gente está fazendo o que Jesus pediu, se a igreja está fazendo. Será que a gente está rezando como Nosso Senhor, ele pediu ao dono da messe que envia operários, a gente está rezando pelas vocações? A gente reza, a igreja está rezando pelas vocações, para que haja santos sacerdotes? É bom essa interrogação. Nós precisamos ser instrumento de Deus mesmo na vida daqueles que estão ao nosso redor. Então vamos pedir a Nossa Senhora, a mãe da igreja, nossa mãe, Nossa Senhora de Anguera, para que ela nos ajude, né, a ter um coração, como é que eu digo, dócil, como ela pede, pronto. Um coração dócil, sensível às necessidades dos outros, que a gente possa responder com coragem ao chamado de Jesus. Ide pelo mundo, anunciar o evangelho, que a gente tenha essa coragem. Eu desejo que o seu dia seja pleníssimo da graça de Deus. Nossa Senhora nos ajude. Conto com as suas orações para essa missão de hoje, se Deus permitir. Tudo vai dar certo. À tarde lá em Aracaju, né? Deixa eu colocar aqui rapidíssimo para você. Opa. Cadê? Pronto, aí está, né? Se você quer participar desse encontro hoje à tarde, então será às 14 horas, viu? Aí estou no telefone, pode ir, não paga nada, leve seu terço e tudo bem. Vamos embora, Nossa Senhora há de nos ajudar. Vou encerrar deixando aí na tela para as pessoas que quiserem. E vou colocar aqui embaixo, né? Se você quiser se tornar um apoiador do nosso canal, está passando aí uma forma e tem também na descrição. Santo dia, Deus abençoe. Até mais tarde, daqui a pouco, se Deus quiser. Paz e bem.